Eu quero que você imagine um jovem pastor de ovelhas, entre os seus 14 e 17 anos. O rei Davi, que chega ao Vale de Elá, exatamente o lugar onde eu estou aqui agora. E diante de um gigante que amedrontava toda uma nação, ele decide enfrentá-lo. Se abaixa exatamente no lugar onde eu estou aqui agora, no ribeirinho do Vale de Elá. E pega não uma, mas 5 pedras polidas. Será que existe um motivo pelo qual o rei Davi escolheu 5 pedras e não só uma? Será que existe algum segredo, algum mistério que a cultura judaica e os antigos registros bíblicos revelam pra gente sobre o porquê de 5 pedras? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, onde tudo aconteceu. Bom, seja muito bem-vindo para mais um vídeo nesse canal, na nossa jornada Descobrindo Israel, aqui com seu amigo Isaac Levi, na Terra Santa. Bom, nós estamos no Vale de Elá. Esse lugar foi o palco de uma história que mudou para sempre a narrativa da Bíblia e a história do povo de Israel. De um modo que até mesmo o Messias, ele na cultura judaica deve vir do rei Davi, sendo descendente direto da casa de Davi. E no cristianismo, o reconhecimento de Jesus como Messias também se dá como Jesus sendo um descendente direto de Davi. Mas a história que muda a vida de Davi acontece nesse lugar. Eu costumo dizer que o rei Davi ele era um entregador de queijos no deserto da Judéia. Ele era como que o entregador de iFood do deserto da Judéia, e diz a Bíblia que ele chega nesse lugar e vai entregar queijo para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. A Bíblia revela para a gente que existiam 2 acampamentos, exatamente um ficava atrás de mim, nessa montanha, Tel Azekah, e o outro, que a Bíblia chama em português de Socó, que fica nessas montanhas. Em um lugar, o acampamento dos hebreus, os israelitas, do outro lugar, o acampamento dos filisteus, e a localização certamente é essa, até porque encontramos que há registros de animais considerados kasher, ou seja, que ruminam e têm um casco fendido, propícios à alimentação judaica em uma das montanhas, onde estavam os israelitas, e nas outras encontramos carcaças e ossos de porcos, animais que não eram considerados puros para a alimentação dos israelitas. Então existia um povo pagão numa montanha e o povo de Israel na outra montanha. E os dois estavam separados por um vale que é chamado em português de o Vale do Terebinto, ou o Vale do Elá, exatamente no meio desse mato que eu estou aqui agora, no meio das abelhas, quase sendo picado. O inverno está acabando em Israel, então esse vale viu muita chuva e ele está no meio realmente assim de um momento muito próspero, né, florido. Mas nesse lugar fica um ribeirinho, que na verdade é uma fonte de águas que vai ser formada pela chuva apenas no inverno, e as águas passando por aqui polem as pedras que estão nesse lugar. E bom, a Bíblia diz que o rei Davi, ele se abaixa e pega 5 pedras polidas, onde ele vai colocar na sua funda e vai para enfrentar o gigante filisteu Golias. Os filisteus eram um povo de guerra, que cruzava os mares com a tecnologia extremamente avançada. Enquanto Israel ainda estava na idade do bronze, os filisteus estavam na idade do ferro. As armas israelenses não se davam conta de combater os filisteus. Mas não só isso, existia uma vantagem que era a vantagem genética, um grande gigante chamado Golias. Mas a Bíblia, ela dá indicações de que Golias não estava sozinho. E Davi não pega uma pedra apenas para enfrentar Golias, mas ele pega 5 pedras porque há evidências de que Golias tinha 4 irmãos. E ele, sabendo da fúria desses 4 irmãos que poderiam vir até ele após a morte de Golias, ele tem fé não apenas para derrubar Golias, mas ele também tem fé para derrubar os seus 4 irmãos. Bom, eu quero provar isso para você, não só pela tradição e a cultura judaica, as histórias que são passadas de geração após geração, mas também eu quero provar isso para você na Bíblia. Então acompanhe essas citações. Então tomou na mão seu cajado e escolheu do ribeiro 5 pedras lisas e pô-las no alforje de pastor que trazia, a saber no surrão, e tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. E depois disso houve guerra em Gezer contra os filisteus. Então Sibekai, o Satita, feriu a Sipai, dos filhos dos gigantes, e eles foram subjugados. E houve outra guerra contra os filisteus, e El-Hanã, filho de Jair, feriu Alami, irmão de Golias, o Geteu, cuja lança era como um eixo de tecelão.
E houve ainda outra guerra em Gate, e estava ali um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também era filho de gigante, injuriava Israel. Porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram do gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. E a intrepidez, a fé me impressionam. Porque imagine você, que chega nessa montanha e ele vê o gigante filisteu vindo e diz que 3 vezes ao dia ele afrontava o exército do Deus vivo. E bom, para mim é muito curioso estar nesse lugar e tentar imaginar um menino jovem, pastor de ovelhas, que chega nessa montanha e vê um gigante filisteu vindo afrontar o exército do Deus vivo. Diz a Bíblia, especificando a quantidade exata de vezes, que eram 3 vezes que descia Golias e afrontava o exército de Israel. E o rei Davi responde dizendo: quem é esse incircunciso, esse gigante filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? Se a Bíblia menciona as vezes que ele fazia essa afronta é porque há um motivo. E uma possibilidade é que já naquela época existia a divisão de orações relacionadas ao sacrifício que existia no tabernáculo ou depois no templo. 2 sacrifícios, 2 orações, 3 sacrifícios, 3 orações. Exatamente os horários onde provavelmente os judeus estavam a rezar, os israelitas, é que vinha Golias e começava a afrontá-los. Bom, muito provavelmente a estratégia dele era para que os israelitas se esquecessem do tamanho do seu Deus, o conhecido Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, desvirtuando o momento da oração para eles focarem no problema, no inimigo, e não no seu relacionamento com o Criador. Esquecer o tamanho do seu Deus e ver o tamanho do gigante. Davi, ele percebe isso. E há várias explicações sobre o porquê ele pega as 5 pedras. A primeira explicação é que as 5 pedras são os 5 dedos da poderosa mão de Deus. Na cultura judaica, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 613 mandamentos dispostos em 5 livros chamados Torá, o Pentateuco, que guardam a identidade judaica. Os mandamentos, que é uma aliança de um casamento celestial, feita entre Deus e o povo de Israel. Então, simbolismo que pela mão forte de Deus eu vou derrubar esse gigante. Mas a outra possibilidade é que justamente o rei Davi, ele pega essas 5 pedras por causa dos 5 gigantes que existiam, os 4 parentes de Golias que também seriam derrotados nesse lugar. É impressionante para mim pensar que a fé de Davi era tamanha, que ele, diferente do exército de Israel e de Saul, ele não olhou para o tamanho de Golias, mas para o tamanho do seu Deus. Se Saul estava com medo de um gigante, Davi agora vai preparado para encontrar 5 e derrotar cada um deles. Bom, quem era Saul quando ninguém estava vendo? Sacrificando a deuses estranhos, consultando bruxas? Agora quem era Davi quando ninguém estava vendo? Era aquele que lutava com leões, aquele que lutava com ursos. Davi é honrado não só por aquilo que ele faz em público, mas por aquilo que ele faz em privado. De modo que essa batalha acabe, Davi é recebido sendo um cântico entoado em Israel. Porque Saul matou milhares, mas Davi matou centenas de milhares. Bom, tudo isso, a história do grande rei de Israel, um humilde pastor de ovelhas, começa exatamente nesse lugar. E, para mim, eu sempre fico a pensar, como dizia um capitão do período medieval, Sic parvis magna, há grandes conquistas em pequenos começos. Toda grande história, talvez ela começa bem pequenininha. Muitas vezes, apenas do tamanho de uma pedrinha. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de me seguir aqui, curtir esse vídeo, ativar as notificações e depois de se inscrever no canal também deixar aqui os seus comentários do que você quer ver nos próximos dias. Assim esse canal pode ser também um pouco seu. Se você tem interesse em viajar para Israel, confira aqui a descrição do vídeo também sobre as oportunidades com os nossos parceiros. Então por hoje é só, Shalom e até a próxima.